Olá, esse é o videocast do Exame e hoje a gente vai conversar com os fundadores da OpenCo, que é a união de duas marcas, a Geru e a Rebel. As duas são duas fintechs, né? Começaram como fintechs, eles fornecem crédito para a pessoa física sem garantia. No total, na existência das duas, já foram mais de 2,5 bilhões fornecidos em crédito para a pessoa física. E como a gente está num momento muito particular de mudanças e tantas mudanças no nosso sistema financeiro, a gente vai conversar um pouco com eles sobre o que vai ser esse futuro. Gente, queria ouvir um pouquinho de vocês. A gente está vendo aí já os grandes bancos fazendo propagandas de Open Banking, a gente lê no jornal todos os dias sobre o que vai ser isso. E queria ouvir de vocês um pouquinho, de quem está de dentro e vendo tudo isso acontecer, por que isso pode ser, como se fala, uma revolução dentro do sistema financeiro, né? Como é que isso vai impactar a vida das pessoas? O Open Banking é uma coisa que já está acontecendo em vários lugares do mundo, né? O Brasil está andando junto com o resto do mundo nesse negócio, então não tem ainda uma visibilidade completa, né, de aonde vai chegar. Mas ele tem duas características, talvez para começar, né, a bater na bola nesse assunto, que são super importantes, né? Uma é que existe a abertura de dados para leitura, né? Então, dados que antigamente ficavam só dentro da instituição financeira, onde a pessoa tinha a relação dela historicamente, vão estar abertos para quem a pessoa quiser que use os dados dela, né? E isso permite que se crie uma situação quase que de alforria do cliente em relação à sua instituição financeira, porque ele pode pegar todo o histórico dele, todos os dados que os bancos usam como vantagem para entender a situação do cliente e levar isso para uma outra instituição com quem ele nunca teve um relacionamento, e essa instituição começar em condições de igualdade com o banco com quem ele teve relacionamento desde sempre. As pessoas estão dispostas a investir os dados delas para ter melhores produtos e melhores experiências, né? E o Open Banking coloca o controle dos dados na mão do cliente. Então é uma coisa bastante poderosa, né, no sentido de liberdade econômica. Um segundo aspecto do Open Banking que eu acho que é igualmente transformacional é a possibilidade de fazer operações com gravação, né? E a gravação é basicamente a possibilidade de você autorizar que alguém entre no seu banco e faça alguma coisa por você. E a possibilidade de gravação vai abrir um universo onde você pode, diretamente na origem ou no destino desses recursos, fazer o banco operacionalizar o que você quer sem você ter que ir ao banco para fazer, né? Entrar no banco para fazer. Então, eu acho que para começar assim no nível mais macro, esses são os dois grandes vetores do Open Banking, né? E aí o quanto isso transforma o sistema é uma discussão super fértil, né? Tem muita coisa para acontecer. Eu acho que quando você considera o que é o sistema financeiro, né, um sistema que evoluiu aí durante milênios, né, das indústrias mais antigas do mundo, passou por diversos ciclos de transformação e está acompanhando agora a transformação que a nossa sociedade está passando, né, com a transformação tecnológica. Né? A tecnologia vem cada vez mais mudando a forma como a gente, né, enxerga e trabalha com o mundo. Né? Inclusive, tive isso agora durante esse ciclo todo de pandemia, como que as relações mudaram, como que a tecnologia foi importante, né, nessa nossa nova vida, né, que hoje opera no telefone o tempo inteiro. A gente tem aplicativos distribuídos em tudo que é lugar para fazer diversas coisas diferentes. E não vai ser diferente com o sistema financeiro. Então, aquele modelo onde tinha lá a agência do banco do lado da casa, que a gente ia e fazia tudo, né, naquela agência que era do lado de casa, porque era conveniente ser do lado de casa, e era aquela instituição tradicional, que você tinha aquela confiança na instituição tradicional, aquela coisa toda. Esse mundo mudou completamente, né? Então, hoje a gente trabalha dados com, né, todas as grandes techs, as big techs, né, com Facebook, com WhatsApp, com Instagram, com Google, com Microsoft, enfim. Com o banco não vai ser diferente, né? E o sistema financeiro, ele é um sistema que é meio para tudo que a gente faz hoje. Né? Ele é fim para muito pouca coisa. Então, acho que tem uma tendência muito natural que as transações financeiras aconteçam de forma cada vez mais imperceptível para a necessidade real do cliente por trás.
Então, o Open Banking vem ajudar isso, né? Eu não preciso ir no meu banco, né, para pegar crédito para fazer alguma coisa. Eu posso estar querendo fazer essa minha alguma coisa e o crédito é um negócio natural no meio dessa transação. E uma coisa que me chama muita atenção é que, assim, a gente tem fintechs, enfim, eu brinco que, assim, acho que a minha sensação é que nasce uma por dia. Assim, a gente tem uma novidade por dia. Mas vocês já estão caminhando aí há algum tempo nesse processo e vocês escolheram, as duas, antes de se unirem, atuar numa das coisas que, historicamente, no Brasil, se fala que é mais difícil, que é a concessão de crédito. E na ponta considerada a mais arriscada, que é a pessoa física e ainda sem garantia, né? Que é assim, ninguém precisa lá empenhar a casa, enfim, ou o que quer que seja para conseguir recursos com vocês. Como é que é essa decisão de eu vou explorar este mercado? Assim, o que acorda-se um dia, olha, como é que vocês olharam para o futuro e viram que tinha um mercado aí a ser explorado? Aí eu vou querer ouvir um pouco dos dois, assim. Eu acho que, como você falou bem, Grazi, o crédito, primeiro, que ele é uma coisa que deveria ser transformacional na vida das pessoas. Né? O brasileiro, há muito tempo, ele não tem crédito, ele tem dívida. Acho que tem uma diferença semântica importante entre as duas coisas. Por N razões, o sistema financeiro brasileiro se configurou de uma forma onde a gente criou uma máquina de juros altos e inadimplência alta. Tá? E a gente quer interromper esse processo, que é uma espiral muito negativa. Né? Os juros aumentam, a inadimplência aumenta, os juros têm que aumentar. E a gente vem vivendo isso há décadas. E a gente quer mudar essa dinâmica do setor para que o crédito seja uma ferramenta de inclusão, né? De inclusão financeira, social de milhões de pessoas no Brasil hoje. Uhum. Então, quando a gente pega nossa sociedade, a gente já começa com 40 milhões de desbancarizados. É um número enorme. Uhum. Quando a gente considera os subbancarizados, as pessoas que não têm acesso a diversos produtos financeiros como o crédito, esse número sobe bastante. Então, a gente tem aí provavelmente 100 milhões de pessoas que usam o muito básico do sistema financeiro e são praticamente quase que excluídas, né, de uma realidade social nova. E a gente quer que o crédito seja uma ferramenta de inclusão. Tá? O crédito, para ser uma ferramenta de inclusão, quando a gente olha a nossa sociedade, né, a gente precisa quebrar, né, essa barreira, né, da relação de confiança que existe entre pessoas e instituição. E o crédito ela tem uma relação de confiança invertida do modelo tradicional. Né? Porque o consumidor, quando ele vai numa instituição financeira, se eu vou depositar o meu dinheiro na instituição, né, eu vou confiar naquele banco, naquela fintech, naquela empresa para guardar o meu ativo ali, né, meu dinheiro. O crédito é ao contrário, né? Assim, a gente, como provedor de crédito, né, confia no cliente, né, para que ele vai pagar a gente de volta no futuro. E a gente faz isso usando muita informação, muita tecnologia, muitos dados, né, para poder ter uma boa visão, né, do perfil daquele cliente, quanto de dinheiro ele pode ter, qual o acesso que ele pode ter, para que ele vai usar aquilo, como que ele vai repagar, qual a flexibilidade que ele precisa. Então a gente desenvolveu muita tecnologia, né, e ciência por trás disso, para conseguir fazer uma das coisas mais difíceis hoje, né, que é conseguir, né, quebrar essa relação que existe histórica no nosso mercado. Entendi. É uma relação invertida. E o brasileiro, na verdade, assim, o maior crédito que ele tinha, que ele teve na vida era o crediário, né? É o cheque, é o parcelamento, né? Enfim, não é o acesso a capital para ele fazer algo diferente da vida dele, para ele dar um passo na vida dele, né? Como é que foi na Geru, Sandro, essa decisão de olhar e falar assim, eu vou oferecer para o brasileiro apresentar alguma coisa diferente do crediário? O Rafael falou muito bem, né, da motivação, vamos dizer assim, pelo lado da indústria, do país, e do cliente, né? Mas eu acho que no fundo, tanto na Geru quanto na Rebel, né, nós somos pessoas que procuram resolver problemas, né? E o crédito no Brasil é um problema, né? Porque o hábito do consumidor brasileiro é consumir crédito sem planejamento, né? E acumular dívidas, né? E aí o crédito deixa de ser uma ferramenta positiva para o progresso pessoal, para a pessoa antecipar um consumo e gozar o benefício daquele consumo e de uma forma que é sustentável, que ela pode pagar, para uma situação de emprisionamento, né? Onde o cliente faz uso do pouco crédito que ele tem disponível e extremamente caro para fazer um consumo que depois ele começa a pagar uma coisa que ele já nem lembra mais o que ele consumiu. E o juro em cima do juro vai ficando muito alto. O Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo. Era assim quando a gente começou a operar, né?
6 anos atrás, e continua assim hoje. Para romper esse ciclo, né, a gente precisa começar por algum lugar, né? E o lugar que a gente escolheu para começar foi entender que tinha um universo de dados crescente, um universo de tecnologias para manipular esses dados e entender esses dados também progressivamente mais poderoso, né? E que a gente ia usar isso para entender melhor os clientes e avaliar eles caso a caso. O segundo foi como é que a gente faz para dar para esse cliente uma operação que é, sem sombra de dúvida, melhor do que qualquer outra operação que ele poderia fazer no mercado. E progressivamente reduzir a taxa de juros, progressivamente aumentar o volume de crédito disponível para esse cliente, né? E então eu acho que essa tentativa de quebrar o ciclo vicioso, né, de o cliente é inadimplente, a gente cobra caro do cliente, o cliente não paga e a gente cobra mais caro porque o cliente anterior não pagou e o cliente bom tem que pagar um juro alto para sustentar o cliente ruim. A gente tentou quebrar ela desse jeito, né, olhando para o cliente, cada um individualmente, com as suas características, tentando usar o maior volume de dados possível para isso. E do lado da oferta, né, oferecer para o cliente uma operação melhor do que a operação que ele teria em outro lugar, de forma que ele possa consumir crédito de uma forma saudável e aprender o que é isso, né, que o brasileiro não tem esse hábito, no crédito sem garantia em especial. Né? Vocês falando isso, eu fico pensando assim, como é que o usuário final, nessa massa enorme que a gente tem de brasileiros, né, mais de 200 milhões de pessoas, né, não é tudo isso que está aí economicamente ativo, mas quando a gente pensa como é que as pessoas vão ter consciência hoje, eu fico imaginando, das ofertas de crédito que ela tem, das possibilidades do que elas têm que fazer. Então, assim, olho para a indústria de investimentos, hoje tem o agente autônomo de investimento, né, o AI, que ele vai lá e te orienta. A gente vai ter o AAC, né, o agente autônomo do crédito, porque assim, são tantas novas oportunidades que chegam, são tantas ferramentas. Como é que eu vou saber qual é o melhor custo de crédito para mim hoje, quando eu um dia tiver que tomar crédito? Primeiro, que o crédito em geral ele é no ponto de necessidade. Né? Acho que ninguém acorda naquele sábado de manhã de sol, né, dá aquela levantada da cama e fala, vou pegar crédito porque eu gosto de pegar crédito. Né? Assim, isso não existe. Né? O crédito ele serve para alguma coisa. Tá? Então, acho que o primeiro ponto é você conectar com aquela alguma coisa que o cliente está atrás. Assim, o crédito, na minha visão, tem que ser um negócio o mais transparente possível. Né? A gente tem que permitir que o cliente faça aquele negócio que ele precisa, né, da melhor forma possível. E quanto mais a gente conseguir abstrair dele a complexidade de ter que escolher, ter que definir em quanto tempo ele quer pagar, qual é a melhor forma, como que ele vai fazer isso. Né? Quanto mais a gente conseguir abstrair disso dele, levar uma solução completa para ele, falar, olha, eu te conheço, né? Você tem os seus dados aqui, eu sei como é que é o seu fluxo de caixa, eu sei qual é o seu tipo de trabalho, eu sei como é que funciona a sua vida financeira, então a melhor solução para você é essa daqui. Então se a gente consegue empacotar isso de uma forma que para ele, né, é super intuitiva e está conectada com a necessidade dele, isso fica muito mais simples. E passa a ser obrigação nossa oferecer para ele a melhor taxa, né, a melhor condição, e não necessariamente forçar o cliente a ter que olhar em 10, 15 lugares diferentes para buscar a operação que é melhor para ele. Né? Eu acho que a gente tem um desafio hoje, né, e invariavelmente a gente vai passar por isso, né, de organização da informação. Né? Então, assim, quando você começa a olhar num escopo mais amplo, né, um pouco do que crédito, né? Você tem crédito, você tem investimentos, você tem seguros, você tem uma série de produtos e serviços financeiros que você vai consumir. Organizar tudo isso de forma que você não tenha 300 aplicativos ou tenha que cada hora entrar em um lugar diferente para fazer o que você quer, tem muito a ver com o que o Rafael está falando, né? Com os produtos estarem na ponta dos dedos na hora que o cliente vai usar ele, na hora que ele precisa. Né? E eu acho que a gente vai ver ainda muito ruído nas experiências de usuário até chegar no estado da arte. Mas eu acho que a gente já tem hoje um caminho muito claro pelo menos na Open, né, a gente já tem um caminho muito claro de como que a gente vai dar para o cliente esse conforto de que ele não precisa ir em muitos lugares para saber que ele está tendo a melhor operação de crédito. Interessante. E aí vocês falando,
eu tô aqui pensando na minha vida de cliente, né? Você falou agora uma coisa dessa coisa de aplicativos, né? Isso é uma coisa que já começou a me incomodar, por exemplo, assim, a minha página de telefonista, porque eu só tenho o que eu realmente uso. Tem um monte de aplicativo de um monte de coisa, de um monte de lugares, enfim, já tá ficando meio confusa a vida. Essa coisa de ter na ponta dos dedos, então é porque assim, vai estar atrelado, não é que assim, eu vou ter um aplicativo de uma fintech e aí eu vou ficar lá consultando, né? Como você falou, assim, ele está associado a uma necessidade de uso. Então ele vai estar, as ofertas e os produtos financeiros vão estar sempre associadas dentro de um contexto, é isso, assim, no futuro? O cliente não vai ter que ficar pensando nisso. Eu vou primeiro tomar o crédito e depois eu vou fazer as coisas vão estar embedadas juntas, assim, é isso? Eu acho que esse é o caminho natural, né, Graça? Se você pensar, como estava falando antes, o sistema financeiro ele não é fim para quase nada. Você não investe seu dinheiro por investir o seu dinheiro. Né? Você está investindo seu dinheiro porque um dia você vai se aposentar, né? Um dia você vai ter menos renda, vai precisar usar esse dinheiro no futuro, ou você está investindo esse dinheiro para, de novo, pagar uma faculdade para o seu filho. Então, você tem várias necessidades diferentes para o investimento, como você tem para o crédito. Né? Então, eu acho que o sistema financeiro, nesse modelo mais aberto, né, que o Open Banking vem para meio que criar uma infraestrutura comum, né, para que esse negócio seja feito de uma forma segura, transparente, né, com o cliente no controle, né, o Open Banking vem para ajudar você a estruturar esse ecossistema que vai plugar o sistema financeiro na realidade, na real necessidade, né, do cliente. Então, você quer se aposentar? Então, vamos criar aqui um plano para você se aposentar, que inclui você investir, inclui você poupar, inclui você fazer uma série de coisas. A mesma coisa quando você precisa do crédito, né? Você quer comprar alguma coisa, ou você quer fazer alguma coisa que você precisa amortizar esse pagamento no futuro, você vai fazer isso no seu ponto de necessidade. Tem gente que vai querer resolver tudo no celular, tem gente que vai querer resolver tudo num aplicativo organizador, tem gente que vai querer resolver tudo por WhatsApp. Né? Então, você tem vários sistemas operacionais que as pessoas usam no dia a dia para fazer muitas coisas, pesquisas, compras, e que também vão ser usados para fazer investimento, crédito, porque toda a infraestrutura estando interconectada, né, e interoperável, é natural que as pessoas procurem agregar o seu jeito de trabalhar num sistema operacional único. Né? Entendi. Mas é muito pouco provável que esse sistema operacional único seja um banco. A tecnologia ela passou por um processo que eu chamo de consumerização, né? Que ela está na mão do consumidor hoje de uma forma muito nativa. Então, quando você está no seu celular e você abre, né, o seu aplicativo de transporte, o Uber ou o 99, seja lá qual for, que você abre o Spotify para ouvir música, você abre o Netflix para assistir né, você abre o aplicativo da Exame, seja lá o que você está usando no seu celular hoje, né, a experiência que o cliente quer, o cliente está no controle daquilo ali. Então, quando ele abre uma experiência que ele gosta, ele espera que a próxima coisa que ele abra tenha a mesma experiência. Né? E hoje, quem usa, por exemplo, aplicativo de banco, vê que o banco ainda entrega uma experiência de agência no celular. Né? Então, assim, acho que tem um processo de transformação desse sistema financeiro todo que vai passar por assim, não, eu quero ter uma experiência do Netflix, ou do Spotify, ou da Uber, ou né, no meu banco, igualzinho. Assim. Por que eu não tenho que ter essa experiência tão diferente? Então, esse processo do cliente estar no controle e ele dizer, né, para o ponto do sistema operacional, eu digo como eu quero me relacionar com a instituição. Não é a instituição que diz mais para mim como é que eu vou me relacionar com ela, senão eu troco. E aí, com tudo isso que a gente está vendo hoje, com bancos digitais, que é justamente essa coisa da gente não precisar mais da agência física, né? Então, o banco digital é uma coisa que também tem uma oferta grande. A gente tem, enfim, aí todo mundo acompanhando a trajetória do Nubank, né? Avaliado em 30 bilhões de dólares aí nessa última rodada que eles fizeram de captação, mas eu fico pensando como é que vai ser a arquitetura e o funcionamento do mercado financeiro no futuro. Eu acho que a gente tem um desenho bem parecido na cabeça, né? Que é um pouco o que aconteceu com o mercado de telefonia, né? O mercado de telefonia, as grandes empresas de telefonia viraram infraestrutura de mercado. Né? E você trafega em cima dela conteúdo, informação, dados, né, numa outra camada. Né? Então, você tem as grandes empresas de telefonia, as operadoras, e você tem as empresas de conteúdo, como o Netflix, como, né, todos os outros, né, que trafegam coisas em cima de uma infraestrutura. Né? Talvez isso aconteça no sistema financeiro, onde você vai ter, né, o banco tradicional hoje, como ele é conhecido, como uma infraestrutura de mercado, né, que vai trafegar todos esses dados, todas essas informações de Open Banking, vai garantir essa interoperabilidade de transações. Né? Eu posso começar um crédito imobiliário numa determinada casa, terminar na outra e fazer todo esse processo interconectado,
né? Acho que os bancos vão fazer esse papel dessa infraestrutura. E você vai ter uma camada em cima, que é a camada da experiência, que é a camada do que o cliente realmente precisa. Talvez tenham bancos que consigam criar essa camada dentro das suas próprias infraestruturas, né? Talvez alguns bancos sirvam de infraestrutura para outras fintechs ou outros bancos digitais, mas eu acho que vai ter essa separação de camadas. Então, como se fosse esse encanamento, né, de infraestrutura de mercado que vai separar da camada de experiência, de usabilidade daquilo ali. Então, a gente pensa assim no futuro que o spread bancário, que tanto se fala no Brasil, quer dizer, a diferença entre o custo do dinheiro para o banco e o custo do dinheiro para a pessoa ou para o tomador na ponta final, seja uma pessoa física, seja uma grande empresa, isso quer dizer que o spread bancário, por um lado, ele não vai ser a única fonte, não é, mas assim, não vai ser talvez tão importante para os bancos, assim como outras fontes, eventualmente, de receita podem surgir. É isso ou não? Não, eu acredito que o spread bancário vai cair e os bancos vão ter que começar a separar claramente o negócio de infraestrutura. A competição vai forçar os spreads para baixo, né? E vai ter um reequilíbrio da distribuição de criação de valor, vamos dizer assim, dentro do sistema financeiro. Né? E acho que é uma batalha campal entre todos nós aqui que estamos envolvidos no mercado para ver quem entende melhor o que resolve o problema do cliente, né? Então eu acho que vai ser certamente desafiador para todo mundo que está no mercado, né? Independente de você ser uma instituição de 100 anos de idade ou uma fintech que nasceu ontem, né? E quem vai ganhar com isso é o cliente. Acho que isso é o único lugar onde não tem muita dúvida, né? Que o cliente vai sair beneficiado. A gente passou por uma questão de oferta, de variedade, no mundo do consumo, das coisas físicas, né? Tangíveis, enfim. A quantidade de marcas e de tipos de produto que se tinha no mercado quando eu era criança e que se tem hoje, a gente, enfim, sem que eu precise falar a minha idade, é muito maior, né? Assim, então, se a gente for fazer um paralelo com o universo do consumo, a gente pode imaginar que assim, a gente também vai ter para o usuário final produtos financeiros, enfim, dos mais diversos possíveis, dessa mesma forma, com essa mesma variedade que a gente tem hoje. Não estou falando só de instituição, de marca, estou falando de tipo de coisa mesmo, de tipo de produto. Hoje você vai na seção de macarrão de um mercado, você tem trocentas marcas, você tem o artesanal, o fresco, enfim, o mundo hoje tem um monte de possibilidades, né? Vai ser assim também na vida financeira das pessoas? Assim, eu não tenho dúvida de que vai, tá? Até porque, como você falou, assim, como o Sandro comentou também, né, assim, a competição, primeiro, que ela gera benefício para o cliente, né? E você ter escolhas, eu não conheço nenhum caso onde ter escolhas é ruim. Né? Poxa, se eu gosto de macarrão sem glúten, eu tenho macarrão sem glúten. Se eu gosto de macarrão vegano, eu tenho macarrão vegano. Né? Por que eu sou obrigado a comer um macarrão de farinha branca se eu gosto? Então, assim, o sistema financeiro vai ser a mesma coisa, né? Né, de novo, na minha experiência, que eu quero ter controle, né, na ponta do meu dedo, né, da forma como eu quiser, né, eu vou poder escolher entre os diversos tipos de experiência que vão ser mais adequadas para mim, para minha realidade. Né? E aí você vai ter mercados, né, talvez de nicho, né? De repente eu gosto de alguma coisa, né, bem especial, que é um nicho específico, que eu quero para alguma coisa específica, e talvez para outras coisas eu quero alguma coisa que é mais varejo mesmo, né? Eu compro um negócio que todo mundo usa, que todo mundo tem, enfim. Então, esse lado, né, da empresa entender, né, conseguir usar informação, dados, para entender quem é o cliente e ter experiências que se encaixam mais para aquela realidade, eu acho que vai ser muito forte no sistema financeiro. E isso leva para uma batalha do que o Sandro estava falando, né, que é o lado de spread, o lado de custos, né, que é muito forte. Né? Então, a gente viu isso agora super recente com o Pix. Né? O Pix foi lançado em novembro do ano passado, já se tornou a principal, né, forma de transferência de recursos entre né, o sistema financeiro.
essa vida futura que a gente está vendo, eu fico pensando o seguinte: o brasileiro tem alguma peculiaridade nisso? Porque a gente sempre foi famoso porque a gente, Facebook, a gente é um dos maiores mercados do mundo, WhatsApp, enfim, eu já fui setorista de telecomunicações e eu me lembro que assim, todo mundo falava, o brasileiro é early adopter, assim, tudo que tem de novidade ele adota. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma população que tem dilemas, tem abismos aí de educação, né? Enfim, de um monte de coisas. Assim. Como é que essas duas coisas se conversam? Assim? Tem alguma facilidade? De onde vem para vocês esse gosto do brasileiro para adotar coisas? Assim, a gente é early adopter de tudo por necessidade. Né? Por que o brasileiro tem mais telefone celular do que cidadão? Porque a gente nunca teve telefone fixo em casa. Se teve uma época no Brasil, ter telefone fixo em casa, tem que ser acionista da companhia telefônica. Né? Então, esse modelo que a gente tem de escassez, como você comentou, escassez de recurso, de educação, de tudo, leva a gente a procurar formas de suprir essa escassez. Então, se eu não consigo me comunicar no telefone fixo, eu vou ter um celular. Se eu não consigo me comunicar com pessoas que moram em outro bairro, porque eu tenho que pegar um ônibus e tal coisa, eu vou usar o Facebook, porque é mais fácil eu me comunicar com aquela pessoa. Então, essa questão da a gente ter essa necessidade atrasada faz com que a gente adote muito rápido muitas coisas. Então, assim, isso se encaixa muito na realidade do nosso país, sabe? Assim, essa questão da gente adotar toda essa infraestrutura para facilitar a nossa vida. O brasileiro ele vem de um ambiente de escassez, né? De necessidade, né? E todo mundo fala muito de educação financeira, de que a população não tem educação financeira e que precisa ter educação financeira. Mas educação financeira é uma coisa muito abstrata, né? E eu acho que tem uma oportunidade enorme de tornar a vida financeira das pessoas uma coisa mais palpável, mais clara. Mostrar para as pessoas que elas estão perdendo oportunidades ao pagar juros muito altos, né? O brasileiro e todos nós, né? A gente não tem uma capacidade de planejamento tão grande, não tem uma visibilidade tão grande do que vai acontecer nos próximos anos, né? A renda do brasileiro é volátil, né? Especialmente nos núcleos familiares, né? A renda é super volátil, né? Porque quando você pensa um indivíduo, ele tem uma empregabilidade, ele tem renda. Mas quando você pega uma família com 3, 4 pessoas que ganham, né, naquela família, a volatilidade da renda daquela família é muito grande, né? Então, eu acho que tem uma oportunidade enorme para a gente fazer os produtos e serviços financeiros de forma geral, e mais em particular crédito, trabalhar a favor dos clientes. Né? E usar essas novidades todas do Open Banking, essas novidades todas do poder que está na mão do cliente hoje, para ele ter ferramentas para melhorar a sua saúde financeira, a sua vida. Entendi. Não só conceitos e gente dizendo para ele o que ele deveria fazer. Né? Mostrar como, na prática, ele pode ter ferramentas acionáveis na mão dele para melhorar a vida financeira dele. Entendi. A gente sempre imaginou o futuro, né? Tem filmes sobre 2020 alguma coisa, 2030 alguma coisa, agora a gente tem que ir para 2050. Tinha os Jetsons, né? Então, tô pensando aqui, né? O que é o Jetsons da vida financeira das pessoas? É o botão ou é você nem saber? Eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que na hora que você está com tudo em ordem, né, na tua vida financeira, eu acho que é você nem saber. Né? Acho que para quem tem a vida financeira toda em ordem, o futuro você nem vê que você está usando produtos e serviços financeiros. Você vai naturalmente fazendo aquilo. O problema é que a gente tem no Brasil hoje uma população muito grande que não está com a vida financeira em ordem. O brasileiro médio não está com a vida financeira em ordem. Né? Ainda mais depois de tantas crises que a gente vem vivendo. Né? Então, para quem não está com a vida financeira em ordem, a organização da vida financeira ela ainda vai precisar de botões. Né? A gente ainda vai precisar que as pessoas tomem iniciativas para botar a sua vida financeira em ordem. E eu acho que a gente pretende e vai ajudar as pessoas com isso, mas você não vai conseguir fazer isso ser uma coisa transparente ou invisível
como você consegue fazer a concessão de um crédito ser. Entendi. E me conta uma coisa, assim, falando de vocês um pouquinho, de como vocês trabalham e se organizam. A gente vive num mundo hoje que, da mesma forma que a tecnologia resolve problemas, ela traz anseios, assim. Então, a gente é bombardeado por informações de qualidade e de menor qualidade o tempo todo, assim. Como é que é a relação de vocês com informação? O desafio hoje, né, assim, não é mais você ter acesso à informação, né? Você filtrar, né, o que é relevante. E eu acho que a realidade é que a gente talvez tenha muito mais coisas que a gente gosta e tem interesse do que a gente tem tempo para, né, efetivamente conseguir digerir aquilo tudo. Então, acho que isso exige muito planejamento, né, e organização para você poder focar energia nas coisas que realmente importam. Você tem uma fonte de informação que você confia, que é a tua, vamos dizer assim, teu feijão com arroz, né? Você lê todo dia, toda semana, né? Eu gosto de ler Exame, eu leio Exame toda semana. Eu leio Exame, eu entro na internet todo dia. Então, esse jeito de se informar com algumas fontes fixas, algumas fontes variáveis e uma atenção flutuante para as informações que estão no meio do ruído, né? Eu acho que é o que funciona, né? Vocês acham que a gente vai ter um mundo melhor? A gente está num momento tão maluco, né? Falando tanto de ESG e de desigualdade social e de futuro do planeta, enfim. Vocês acham que a tecnologia pode ajudar a gente a nos levar, de fato, para um mundo melhor? Eu sou meio radical nesse negócio. Eu acho que a gente fica triste com um monte de coisas que tem no mundo hoje que são problemáticas, mas a gente já vive num mundo melhor. Né? Eu acho que a nossa realidade de hoje, ela é, por N indicadores, melhor do que ela era e sempre foi. A gente está num período de maior abundância em relação à subsistência da humanidade. A gente está num período de avanço tecnológico hiperacelerado. E tem um problema gigante de distribuição de renda no mundo, né? E é uma coisa que a sociedade ainda não resolveu, mas ele não é um problema que foi criado no dia de hoje, né? Então, Sim. Eu acho que o futuro é muito melhor do que o passado, né? E acho que a gente fica com esse saudosismo, né? Um pouco do passado, porque a gente escolhe as informações, né? Mas, assim, se você olhar objetivamente, a gente tem hoje uma sociedade melhor e a gente tem ferramentas para fazer uma sociedade melhor ainda, né? Então, eu não sou do time dos catastrofistas, não. Eu acho que a gente está indo para uma sociedade cada vez melhor. A melhor forma de, né, você fazer um futuro melhor é você construir ele, né? Então, como empreendedor, né, como empreendedores aqui, quando a gente encara um problema, a gente não, né, desanima com esse problema e fala, poxa, que problema da nossa sociedade? Não, vamos resolver, né? Assim, acho que é a melhor forma de você olhar para aquilo e, né, poxa, o problema é uma delícia ter problema, né? Você resolve ele. Né? Então, acho que para empreendedores o futuro é sempre melhor. E a gente vai construí-lo, por isso que ele vai ser sempre melhor. Gente, obrigada pelo tempo de vocês. Espero que, enfim, daqui a um tempo a gente volte e conte mais coisas e fale mais. A gente já vai estar vivendo aí o crédito como Jetsons. Eu espero que isso seja muito rápido. A gente também. E aí a gente possa filosofar um pouquinho mais sobre o futuro de novo. Obrigada. Obrigado. Obrigada, gente. Não esquece, esse é o videocast do Exame In. E logo mais tem outro, tá? Não perde. Obrigada.